E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Olá, Ana e assombrados, como vocês estão? Espero que bene. Sou de Recife e já enviei alguns relatos e fiquei felizaça que você leu. Obrigada. Ainda tenho bastante, mas por hora vamos para um leve. Ok. É uma moça que nos conta. Eu trabalhava em um hospital de referência daqui de Recife e esse hospital fica um pouco... Eu falei o título do relato? Ele era um anjo ou o quê? Bom, e esse hospital fica um pouco perto da estação central do Recife. Dá para ir andando. Larguei às 5 da tarde e resolvi ir caminhando devagar, pois estava cansada nesse dia. De última hora eu resolvi que eu queria ir de ônibus. Porém, para chegar no ponto onde eu pegava o ônibus, eu precisava passar por uma rua que de um lado era uma ponte acima do rio Capibaribe e do outro o Museu de Artesanato. E essa rua é muito deserta e ficam umas pessoas viciadas ali, se drogando nas calçadas. Porém, olhei antes de entrar e não vi ninguém. Ainda assim, pedi a proteção de Deus. Comecei a andar e sempre olhava para trás e tudo tranquilo, mas quando eu estava na metade da rua, um rapaz saiu de perto da ponte. Ele estava atrás de uma pilastra e me deu um susto. O coração acelerou e eu comecei a andar mais rápido, mas parecia que a rua nunca chegava ao fim. Ele começou a me seguir e começou a falar barbaridades que queria fazer. Quando de repente ele se calou e quando eu olhei, ele estava correndo, voltando para onde ele tinha saído. Voltei a olhar para frente quando vi um homem alto e negro, muito bem vestido. Ele olhou para mim, acenou com a cabeça e me acompanhou até o ponto de ônibus sem dizer uma palavra. Eu não sei explicar, mas eu não senti medo dele. Eu senti uma paz e confiei naquele homem. Meu ônibus chegou, eu entrei e quando olhei para trás, o homem tinha sumido. Questão de um segundo que eu me virei. Bom, agradeci a Deus pelo livramento e desde aquele dia eu sinto muita proteção onde eu vou. Obrigada, Ana e Matheus, por abrir esse espaço para nós. Serve como um desabafo das coisas que não podemos explicar. Um beijo a todos, fiquem com Deus e vamos metralhar de likes, hein, galera? Valeu! Um beijo para você, obrigada. Não é bem de hospital, na verdade era né? Envolve aqui o hospital, mas é mais da rua que aconteceu, né? Acho muito interessante esses relatos. O cara veio e tá vendo? O agressor, o possível agressor, ele vê algo muito assustador. Enquanto a gente não vê, a gente vê uma pessoa amigável que tá ajudando a gente, mas o que eles vê... Eu tenho uma curiosidade de saber o que esse povo já viu aí pra rua. Bem feito, tem que ver mesmo. Por mais entidade na rua pra assustar esse povo aí, pra livrar a gente, né? E também é de outra dimensão. Minha vida em outra dimensão. Vamos ver. Não há nomes no relato. Olá, Ana, Matheus, bebês, rampiros, pets e assombrados. Eu me chamo Beltrane e quero contar um fato curioso que aconteceu recentemente comigo. Desde o meu despertar espiritual, há cerca de 13 anos, eu tenho experiências extracorpóreas, projeções astrais, onde tenho contato com mentores, guias espirituais, entidades e até extraterrestres. Eu estudo, vou a lugares no plano astral, visito pessoas que me conhecem, mas eu não as conheço. Nessa vida, pelo menos, não conheço. Sou bastante popular com as crianças, tanto aqui na matéria quanto no espírito. Tive acesso ao meu Akasha, que é um registro de vidas passadas, dos registros akáshicos, é isso?
o que me permitiu curar minhas dores que trouxe de muitas vivências traumáticas. Mas vamos ao relato. Há poucos anos eu tenho tido sonhos muito nítidos, similares e vívidos, com sensações físicas, como as lembranças, e assim... com sensações físicas como lembranças mesmo. E assim eu identifico os sonhos comuns dos espirituais. Nesses sonhos eu me vejo como eu mesma, só que vivendo uma vida completamente diferente, com uma família estruturada de forma diferente da minha família daqui. E como eu sou inscrita do canal há muitos anos, conheço os relatos de outras dimensões. Estudei sobre isso de forma superficial, admito, mas acredito que existam muitas realidades paralelas a esta em que vivemos. Acredito no multiverso e afins. Por esse motivo, acredito que tenho visitado minha versão de outras dimensões. Ou, para aquelas conhecedoras do MCU, minhas variantes. MCU? Não sei o que é. Não sei o que é. Tô tentando... Não sei o que é. A mais recente foi a que mais me abalou. Para melhor entendimento, vou me referir a ela como eu. Eu vivia com minha mãe. A mesma mãe que eu tenho aqui. Só que já é falecida nesta realidade aqui. Tinha um namorado e o amava, mas ele morreu afogado. Eu o tirei da água e foi uma dor assim sem tamanho. Descobri que estava grávida após a morte dele e quando contei à minha mãe, ela me expulsou de casa. Eu fiquei com amigas por um bom tempo até que a minha mãe me perdoou e disse que havia decorado um quarto para o meu filho, que a essa altura eu já sabia ser um menino. Quando ela me chamou para voltar a morar com ela, eu vi o quarto. Era lindo, azul, com a decoração do Incrível Mundo de Gumball. Eu amo esse desenho. Quando eu entrei, me emocionei muito, pois estava lindo. Havia uma cama de solteiro, um berço que estava pendurado ao teto como uma rede que permitia balançar, uma poltrona da mamãe, um armário com roupinhas de bebê, as paredes eram de vários tons de azul com desenhos do Gumball, mas meu coração estava partido, pois o meu pobre filho nasceria sem pai. Eu chorei nesse quarto, abraçada ao meu próprio corpo. Como a abraçar o bebê dentro de mim? Sim. Senti como se naquele momento a realidade do que ocorreu caiu sobre mim. Talvez eu estivesse em choque por esses meses iniciais, mas ali, na casa da minha mãe, no quarto que ela fez para o meu filho, eu desmoronei e chorei tudo que havia guardado. Quando acordei, eu senti tanta tristeza e um vazio. Tristeza por ela, que sou eu, e vazio porque senti um amor infinito por aquele bebê que não é meu, é dela. Enfim, é difícil conceber que seja uma variante minha, embora eu saiba, dentro da minha crença, que é possível. Mas as sensações vívidas desse sonho me fazem crer. As versões de lá são muito diferentes das daqui. A minha mãe daqui jamais me poria para fora de casa por estar grávida. Eu de lá era mais extrovertida do que eu sou aqui. Lá eu sou classe média alta. Aqui eu sou pobre de maré de si. Como diria o seu Omar, trágico. Para quem quiser saber, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas, sou completamente sã e mentalmente saudável. Creiam, às vezes eu mesma duvido de algumas coisas. Mas quem somos nós para saber com 100% de certeza algo sobre esse universo gigantesco e infinito? Somos poeira cósmica. Há uma música do Incrível Mundo de Gumball que fala como somos insignificantes perto do universo. É sobre isso. Valeu por ler este relato. Amo o canal. Luz e paz a todos. Agora é só para mim, dá licença. Aqui, vamos ver. Eu vou anotar aqui. Ok, muito obrigada. Um beijo para você.
Então, tem esse lance aí das outras vidas. Das outras vidas, não, de outras realidades, né? Realidades paralelas. Vocês acreditam? Não? Já passaram por uma experiência parecida? Oi, Lala! Que é A Vingança da Maledite. Ele é medião. Vamos lá. Boa noite, Ana. Eu sou... Tá. Bom, hoje contarei mais um relato de Maledite. Desta vez, a vítima não sou eu. Na verdade, eu entendo que a Maledite foi a verdadeira vítima. Bom, vou contar o relato para que vocês entendam a história. Os nomes já foram trocados. Iniciando o relato, então. Eu atualmente moro em um condomínio fechado. Felizmente, minha vida começou a prosperar e consegui a minha casa própria. Este condomínio, por ser novo, aos poucos suas casas estão sendo adquiridas e, consequentemente, os vizinhos se conhecem apenas de vista. Como eu trabalho durante o dia e estou em casa apenas à noite, há até poucos meses só conversava com vizinhos para dar um bom dia ou boa noite. Acontece que na casa ao lado mudou um casal. A mulher, que vou chamar de Maledite, seu esposo e sua bebê de 6 meses. Por conta de sua simpatia e religiosidade, eu e Maledite começamos uma amizade. Nossa amizade é tanta que até frequentamos uma casa da outra. Maledite é uma mulher de 40 anos, profissional, sorridente, simpática e religiosa. Mas, olhando em seus olhos, percebi que ela guardava para si um misto de segredos e sofrimentos passados. Um dia eu estava de folga e a Maledite veio até a minha casa com a sua bebê e dessa forma ficamos a tarde toda tomando tereré, bebida típica, e compartilhando as nossas histórias e experiências. Foi assim que surgiu assuntos sobrenaturais. E então a Maledite contou a sua história. Ao terminar de ouvir, falei sobre o canal Assombrado e ela autorizou enviar a história que vou contar logo abaixo. Tudo começou quando a Maledite estava com seus 34 anos. Ela se apaixonou por um rapaz da igreja que participava, que aqui vou chamar de Otávio. Ambos tinham afinidade, porém havia outra moça que dele gostava. E essa moça, sendo menos tímida que a Maledite, pediu o rapaz em namoro. E assim namoraram por 1 ano. Até aí, Maledite se conformou e foi viver a sua vida tentando esquecer o seu amor. Enquanto isso, uma pessoa que se dizia amigo de Otávio adicionou a Maledite no Facebook, ganhando dela a sua amizade e confiança, que aqui vou chamar de amigo. Eu já contei esse relato? Logo após Otávio terminar o namoro, esse moço começou a convencer Maledite a novamente se aproximar do rapaz. E com todo custo, ela se reaproximou e novamente o amor reacendeu. Porém, Otávio a cada dia se mostrava frio e somente a procurava para relações íntimas. Assim como ela, Otávio também conversava diariamente com o amigo. Maledite um dia contou ao amigo que pretendia se declarar ao rapaz e então o amigo disse para ela fazer, a apoiou de todas as formas. No dia seguinte, ela se declarou, porém, esse rapaz a hostilizou com palavras pesadas e humilhantes. Ela, triste, foi desabafar com o amigo e assim bloqueou Otávio de todas as suas redes sociais. Ela ficou dias em visível tristeza. Acreditava que jamais seria feliz no quesito amor.
2 semanas depois, este amigo a convenceu a se reaproximar de Otávio, dizendo que ele estava arrependido e que gostaria de pedir desculpas e explicar todo o mal-entendido. Ela novamente se reaproximou e, pasme, novamente Otávio começou a tratá-la como se fosse sua amante ou meretriz. Ela foi ficando cada vez mais depressiva, triste com toda essa situação e sempre desabafava com o amigo. Tudo isso, e o amigo vivia dizendo a ela que Otávio era uma criança grande, que ele gostava ainda da ex e constantemente pedia ajuda a ele para se afastar de vez da Maledite. Como? Peraí. O amigo dizendo a ela que Otávio era uma criança grande, que gostava ainda da ex e constantemente pedia ajuda a ele para se afastar de vez da Maledite. Ela, ouvindo tudo isso, se entristeceu e novamente se afastou de Otávio. Um dia resolveu olhar suas redes sociais e percebeu que Otávio flertava com uma moça que aqui vou chamar de Roberta. Nesse momento, Maledite perdeu de vez a esperança e se afastou dos dois, de Otávio e do amigo. Após um mês, Maledite descobriu estar grávida e assim contou a Otávio sobre a gravidez. Bom, só ressaltando, Maledite não queria mais tentar relacionamento com ele. Maledite é a moça. Maledite não queria mais tentar relacionamento com ele. Estava disposta a assumir sozinha essa criança, mas queria apenas que Otávio soubesse de sua existência. Otávio, ao saber, procurou Maledite e com ela conversou. Se mostrou preocupado com sua saúde e com a depressão que ela estava sofrendo, mas, de repente, ele disse que ia embora da cidade. Até aí, ela o apoiou e realmente ele foi embora. Passado 3 dias de sua partida, Otávio a chamou no Messenger e a ofendeu. Disse que ia rezar para essa criança ser filha de outro, que ela estava estragando a vida dele. Eu já li esse relato, não li? Apesar que ele está aqui como se ele tivesse acabado de ser enviado, mas eu já li esse relato, eu acho. Bom, que essa criança ia acabar estragando a vida dele, que ele estava nervoso com tudo isso. Maledite, então, o bloqueou. Já era o final do ano e ela conta que foi o mais triste de sua vida. Ela, então, desabafou para o amigo sobre a gravidez e esse amigo contou que Otávio e Roberta estavam namorando fazia alguns meses e, por isso, ele havia ido embora. Ainda acrescentou que Otávio tinha medo de ser prejudicado por Maledite, que era melhor ela seguir a sua vida. Gente... Durante semanas, o amigo chamava Maledite no Messenger e falava coisas para ela que a deixavam cada dia mais deprimida e a saúde fragilizada. Resultado, no início de janeiro, Maledite perdeu o seu bebê, na 12ª semana de gestação. E assim ela ficou mal, deprimida e a sua saúde debilitada. 2 meses depois, o amigo a chamou no Messenger e disse que Otávio queria conversar com ela. Mas que ladainha, manda tomar. Bom, ela então disse que não queria falar com ele de jeito nenhum, que queria distância. Mas novamente o amigo usou de artifícios e reaproximou os dois. Otávio pediu desculpas a ela e assim começaram a conversar. Porém, novamente, o amigo entrou em cena e disse a ela que Otávio e Roberta estavam namorando. Eu já me perdi aqui no vai e vem dessa... Ela então fingiu não se importar. No dia seguinte, este amigo disse que ia sair das redes sociais porque havia se confessado com o padre e, como penitência, ia sair das redes sociais. Maledite, então, seguiu sua vida naquele ano. Muito deprimida, chateada e tentando esquecer de tudo o que passou. 6 meses depois, Otávio dela se reaproximou novamente. Estava sozinho, havia arrumado emprego e novamente morando na cidade. Ambos começaram a se reaproximar. Ela disse que foram momentos felizes que passou.
Entretanto, Otávio nunca a assumia. E um dia ela foi conversar com ele e ele jogou em sua cara que o amigo dizia a ele que Maledite era uma desequilibrada, falsa e problemática, que a qualquer momento ele ia passar vergonha se com ela ficasse. E ele ainda a acusou de, junto com o amigo, ficar tramando coisas contra ele e que ele não confiava mais nela. Amigo. Ela, triste, tentou mostrar a ele que nunca havia tramado nada contra ele e que o amigo o tempo todo falava coisas que a deixava com raiva. Otávio então disse que Roberta foi por ele apresentada pelo amigo e que realmente eles assumiram um relacionamento e Roberta lhe deu um golpe financeiro. Maledite ficou chateada e foi tirar satisfações com o amigo. E então o amigo revelou sua perversidade. Debochou da sua cara, a chamou de louca e disse que nunca tinha ido com a sua cara e ia acabar com a moral dela perante a igreja que participava e seus amigos. E ainda disse a ela vários desafios ou desaforos e distorceu tudo como se nada tivesse acontecido. E assim ele fez. Todos os dias postava em seu perfil várias difamações contra Maledite. O povo de sua paróquia se afastou dela, inclusive o padre. O amigo se mostrou cada vez mais perverso a cada dia. E ainda pegava prints da conversa que Maledite tinha com ele e distorcia à torta direita. Isso é crime. Enfim, ele fez em sua vida um misto de tortura psicológica e difamações. Debochava dela por não ter conseguido namorar o Otávio, dizia que ela era uma mulher feia, sem peito, para conquistar homem nenhum. Como se não bastasse, o tal amigo estava de conluio, é isso? Com pessoas de sua comunidade que dela não gostavam, para enfim destruir sua reputação. Gente! Maledite, triste e se vendo sozinha, deixou a religiosidade de lado e apelou para a magia negra. Passou dias anotando o feitiço para destruir a vida do amigo, e assim o fez. Passou uma tarde no cemitério realizando um ritual macabro com a ajuda de um guia que ela havia pedido ajuda. E realmente 15 dias se passaram e a vida do amigo se arruinou. Ele apresentou desequilíbrio mental, já tinha um pouco, né? Fazia necessidades na roupa e jogava nas pessoas. Nas redes sociais postava coisas sem sentido, apanhou, foi assaltado e ainda perdeu tudo que tinha. Sim, o amigo era um cara inteligente, bem-sucedido. Ocorre que Maledite passou a ter sonhos estranhos com um homem que a dava broncas e ordenava que ela voltasse para Deus e para Nossa Senhora. E dessa forma o arrependimento nela foi batendo e ela se arrependeu do que fez, mesmo o cara merecendo. Ao se arrepender, ela retornou à igreja, se confessou, voltou às missas, mas começou a frequentar outra comunidade. Tirou da sua vida as pessoas que a fizeram mal e buscou não ter mais notícias do tal amigo. Dias após retornar à igreja, ela conheceu o homem que hoje é seu esposo. Namoraram por 6 meses e logo ela novamente engravidou e deu à luz a sua linda bebê. Quanto ao Otávio, ela disse que semanas antes de sua bebê nascer, ele a encontrou. Está um pouco mais grisalho e solteiro ainda. Ele tentou uma reaproximação e ela o cortou, dizendo que no momento que ela mais precisou dele, ele apenas a abandonou. E depois ficou apontando o dedo e a diminuindo. E agora ela o queria fora de sua vida. Mesmo assim, ele a segue nas redes sociais. Quanto ao amigo, ela, esses dias, resolveu olhar o seu perfil e viu que a sua última postagem tem 8 meses e o perfil está como memorial, ou seja, ele faleceu.
Enfim, ela terminou de contar essa história com lágrimas nos olhos e confessou ainda amar Otávio, mas jamais dará a ele uma nova chance em vista de tudo o que ela sofreu e passou, que agora quer viver o seu casamento e mais pra frente ter outro bebê. Bom, ao ouvir isso, eu também chorei e me deu um misto de pena da Maledite e ódio desse falso amigo que destruiu a sua vida. Mas, como ela mesma disse, a justiça é de Deus e jamais devemos cruzar a sua frente. Beijos, Ana e Matheus, e parabéns pelo canal. Um beijo pra você, muito obrigada. Na verdade, quem tinha que chamar maledito é o amigo, né? Ele que foi o maledito aqui da história. Ela quase que ela se enfiou no buraco por causa dele também, né? Ficar fazendo, porque é isso daí. É como ela disse, a justiça é de Deus e jamais devemos cruzar a sua frente. Pois é. Dá vontade de esganar? Como eu falei aqui, dá vontade de esganar. Se segura, tal, foca no teu, vida que segue, deixa que a vida vai tomar conta, né? Tudo retorna, ele vai ter a dele, cedo ou tarde. E sempre é cedo. Agora o relato se chama O Homenzinho. Oi, Ana, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana. Sou a moça do relato do Saci que você contou na coletânea. Desculpe pelo título estar incompreensível. Na verdade era O Saci me amedrontou. Ai, não lembro agora. Enfim. Fiquei mega feliz em ouvir você contando. Pois agora vou contar algo que aconteceu quando eu já tinha os meus 11 anos. Esse fato eu lembro super bem, pois me marcou muito. Na minha infância, eu via muita coisa, mas agora, graças a Deus, não vejo mais. Os nomes estão trocados, pode ler tranquila. Obrigada. Nesse dia, o meu pai resolveu fazer um churrasco em casa com um casal de amigos e suas 2 filhinhas. A propósito, uma delas lembra até hoje desse caso. Apesar de não ter visto o que eu vi, ela lembra de como eu fiquei assustada. Estava eu, minha irmã, Flora, essa amiga, Lucy, brincando no chão, daquela brincadeira de bater na mão uma da outra, tipo assim. Minha mãe sentada no sofá com a amiga e a outra filha dela dormindo em seu colo. Ana, eu estava sentada de frente para a porta e as meninas de frente com uma de frente com a outra e eu de frente para a porta. Meu pai e seu amigo do lado de fora assando carne. Observação, não tinha luz elétrica em casa naquela época. Então estávamos nós ali brincando à luz de velas, super chique, quando vejo um homenzinho, moreninho. Ele estava com uma camisa xadrez azul com detalhes vermelhos, calça social azul, entrando pela porta, olhando fixamente para mim, fazendo os mesmos movimentos que a gente fazia com as mãos. Ana, ele entrou, se virou e foi em direção ao quarto que a gente dividia com os meus pais. Ana do céu, naquela hora minha alma saiu do corpo, dei um pulo direto pro colo da minha mãe. Meu pai, dizendo que não era nada, olhou no quarto e realmente não tinha nada mesmo. Mas ele quis aparecer para mim, não para eles, né? Pois eles estavam lá fora e não viram quando ele passou. Foi a primeira e última vez que eu o vi. Não sei o que poderia ser, só sei que o cagaço foi grande. Beijos, Ana e Matheus, muito obrigada pela atenção, fiquem com Deus. Qual era o tamanho desse homenzinho? Porque creio assim, para chamar de homenzinho, deve ter menos de 1 metro. Penso, era o tamanho de um gnomo? Quanto tem um gnomo, né? Sei lá, mas era assim, porque tem relatos de seres do tamanho de uma lata de refrigerante, tem relato de seres um pouquinho maiorzinhos, do tamanho de, sei lá, mas eu não sei esse daí, o tamanho, como que era. Um homenzinho, ele usava roupa normal, camisa xadrez com detalhe vermelho, calça social, moreninho, mas tinha traços humanos também,
Mas e qual era o tamanho? Fiquei curiosa agora, porque tem vários relatos também desse lance das pessoas pequenas e tudo mais, né? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Minhas músicas no rádio. Oi, Ana, me chamo Fulana e vim contar um relato para você. Bom, eu moro sozinha, desde que saí de casa aos 16 anos e depois que o meu tio falecido me salvou dos abusos que eu sofria. História que eu já contei num outro relato. Então, como eu disse, eu moro sozinha. Estava eu lá, nesse sábado que passou, dia 18 de setembro de 2021. Estava limpando o meu banheiro, escutando música no rádio em uma estação qualquer. Quando eu falei em pensamento, bem que podia tocar música Dia X do Atitude 67, é isso? E de repente começou a tocar no rádio essa mesma música. Bom, mas até aí tudo bem, né? Eu continuei meus afazeres ouvindo a música e quando a música parou, o radialista ficou falando um pouco e eu pensei novamente, agora podia tocar Zóio de Lula do Charlie Brown. Depois de alguns segundos, o radialista disse, agora vamos de música. E começou a tocar a música que eu pedi em pensamento, de novo. Aí eu fiquei meio encucada, mas continuei minha limpeza. Passou um tempo, eu já estava limpando os quartos e a sala, quando eu decidi fazer um teste. Pensei novamente em uma música que eu gosto. Então falei em pensamento. Quero que toque a música Natasha, do Capital Inicial. Então o radialista ficou falando mais um pouco e começou a tocar a música que eu pedi de novo. Aí eu já fiquei um pouco mais assustada, Ana. Terminei de ouvir a música, desliguei o rádio. Eu até pensei que poderia ser coincidência, mas 3 vezes? Bem lá no fundo, eu acho que eu sei que não é coincidência, não. E você, Ana, o que acha? 3 vezes não é coincidência, não. Mas assim, será que aquilo estava colocando a música que você queria ou você, de certa forma, estava captando a música que iria tocar? E você achando que você estava querendo ouvir, mas na verdade você estava sentindo ou de alguma forma predizendo o que já estava programado para tocar. Você conseguiu captar, por exemplo, agora, sabe, deixa eu ver uma música, Natasha, do Capital Inicial. Mas na verdade não é você que quis, mas você percebeu que ia tocar essa, mas não percebeu exatamente que é tipo, eu acho que vai tocar essa agora, sabe? Alguma coisa assim. Vocês estão entendendo? Não que a rádio tocou o que você queria, mas você captou o que a rádio ia tocar. Antes, entendeu? Talvez, né? Porque não, é muita coincidência. Você pensar 3 vezes seguidas e tocar a música assim. Acontece uma vez, vocês falam, nossa, eu tava pensando nessa música, queria essa mesmo, e toca, já aconteceu. Mais uma. Agora 3 seguidas, aí tem coisa. Bom, vamos lá então ao relato de hoje, que é este daqui. O sangue de Jesus a livrou de um abuso, digamos assim. Olá, Ana, sou fulana, mas pode me chamar de fulana. O relato que vou contar aconteceu com uma conhecida de uma amiga minha. Pode ler tranquila que se houver nomes estarão trocados. Muito obrigada. Essa conhecida da minha amiga, que no relato vou chamar de Maria, era de uma família muito pobre e morava no interior. Em busca de uma vida melhor, onde pudesse estudar, trabalhar e ajudar os pais, ela decidiu ir para a cidade para procurar emprego. Como não tinha estudos ainda e sem experiência profissional, o emprego que ela conseguiu arrumar foi de empregada doméstica. Mas ela ficou satisfeita com o trabalho, pois economizaria no aluguel, já que os patrões a ofereceram um quartinho na própria casa onde ela poderia morar. Maria gostava muito de sua patroa.
Ela era uma mulher muito generosa e humilde, mas o patrão, ela não conseguia engolir direito, sabe? Ai, ele não me desce, não sei, mas não desce. Pois é, ele a olhava de um jeito muito lascivo. E às vezes nem disfarçava quando a esposa estava perto. Maria ficava muito constrangida, mas a patroa parecia fazer vista grossa, sabe? Maria não sabia se por medo do marido ou se por pura submissão mesmo ela fazia essa vista grossa. Bom, o tempo foi passando e os avanços do patrão aumentaram. Os olhares deram lugar a contatos físicos. Ele fazia questão de esbarrar nela, sabe? E às vezes dava até uns tapinhas em seu bumbum. Vá se dar. Pelo amor de Deus, né? Imagina só o patrão fazer. Olha, é que coitada, né? Tava precisando do trabalho e respeitava com a minha vontade que dá. Não é nem sentar a mão, é sentar a vassoura, meu. Qualquer coisa que tiver na mão. Dá uma pá na cara. Bom, continuando, gente, sem violência. Bom, aquilo a deixava indignada. A nós todos também, não é mesmo? Eu espero. Bom, pensou várias vezes em desistir daquele trabalho. Pois é o que eu tô falando. Mas tinha medo de não arrumar logo outro e não ter como se manter na capital, tendo que voltar para o interior sem conseguir alcançar seus objetivos. E por esses motivos ela ia levando a vida ali. Morria de medo do patrão invadir seu quarto à noite, por isso ela mantinha a porta sempre trancada. Além disso, Maria era uma moça de muita fé, e todas as noites ela orava fervorosamente a Deus, pedindo que ele a lavasse com o sangue de Jesus e a protegesse de todo o mal. Certa noite, quando foi trancar a porta do quartinho onde ela dormia, notou que a fechadura estava sem a chave. Na hora lhe ocorreu que o patrão a havia escondido para que Maria ficasse vulnerável ao seu ataque. Ela ficou com muito medo, mas não tinha muito o que fazer, né? Se fosse dormir na sala, estaria ainda mais exposta. Resolveu encostar uma cadeira na porta, que em nada impediria a entrada do homem, mas pelo menos retardaria o acesso, dando tempo talvez dela gritar por socorro. Durante a oração, mais uma vez, ela pediu a Deus que a lavasse com o sangue de Jesus. E confiando nos cuidados divinos, ela acabou adormecendo. Lá pelas tantas da madrugada, ela acordou com alguém a chamando, assustada. E fora do quarto era possível escutar uma agitação anormal. Abriu os olhos rapidamente e levou um baita susto quando viu diante dela a sua patroa, com um ar bastante preocupado, perguntando dela se estava tudo bem. Ela, mesmo sem entender tudo aquilo, afirmou que estava tudo bem, sim. Foi quando a agitação lá de fora se aproximou da porta do quarto. E em seguida o patrão informou aos gritos do lado de fora que já havia acionado a polícia. Nisso, a patroa correu até a porta, o umbral da porta, né, até a porta ali, e disse ao marido que não havia necessidade de chamar a polícia, pois Maria estava muito bem e que ele devia ter tido algum tipo de alucinação. Meio com medo, ele enfiou a cabeça para dentro do quarto e, com o rosto ainda desfigurado pelo horror, ele constata que sua esposa estava falando a verdade. E Maria, sem entender nada do que estava acontecendo, pede, enfim, uma explicação para aquilo tudo. E o patrão, ainda incrédulo, lhe relata que, há menos de meia hora atrás, ele a viu banhada em uma poça de sangue ali naquela cama. Maria, na hora, teve certeza do que se tratava. E com emoção, afirmou aos patrões que todas as noites ela pede a Deus que a lave com o sangue de Jesus. E com certeza, o sangue que ele viu foi o sangue de Jesus a protegendo do mal. Ela não precisou ser mais clara que isso, para que a patroa entendesse o que o marido queria em seu quarto àquela hora da noite, no quarto de Maria, né? A partir desse dia, o patrão começou a tratá-la de uma forma totalmente diferente. Nunca mais jogou piadinhas ou a assediou.
Maria ainda trabalhou por mais um tempo ali até que conseguiu terminar um curso técnico que a possibilitou arrumar um emprego com um ganho suficiente para pagar um aluguel e ajudar os seus pais. E continuou firme em sua fé, sabendo que o sangue de Jesus a protegia de todo o mal. Espero que tenham gostado. Beijos a você e a sua linda família, querida Ana. E beijos também a todos os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada pela história. Inclusive, o sangue de Jesus protegeu ali de uma forma assustadora, né? Tipo, se a pessoa chegou, viu? Ensanguentada. Mas foi uma forma do cara não chegar e ter medo e ver que realmente ela é protegida de uma forma até meio bizarra, mas é protegida. E eu aqui não vou chegar perto da mulher que tá ensanguentada e pelo sangue. Mas houve proteção. Houve. Que houve. E não significa que a proteção vem sempre de uma forma bonitinha, com anjos te desviando do caminho. Às vezes a proteção vem de uma forma bem assustadora para os agressores, e a gente já viu isso em outros relatos, onde a pessoa não percebe nada, ou ela é simplesmente acompanhada por um senhorzinho franzino durante aquela caminhada na rua, ou ela é acompanhada por um cachorro, ou por uma pessoa que parece ser um amigo, ou até uma criança, mas que aquela possível ameaça que se aproxima dela, ou aqueles possíveis agressores, ou enfim, eles saem correndo, espantados com algo que eles viram que os fizeram correr de medo, mas a pessoa não tá entendendo por quê. Por que ele olhou para mim e correu assim? Porque provavelmente eles estão vendo algo nada agradável. Então a proteção vem de uma forma um pouco assustadora para quem quer agredir. E eu acho isso o máximo! Bom, eu vi a minha mãe fazer a passagem. Olá, Ana, meu nome é fulana, sou natural do interior do Paraná, mas no momento moro... Isso, tá certo. No momento moro no Mato Grosso. Bom, pode ler tranquila, pois não haverá nomes. Para que você entenda bem, eu, desde muito pequena, convivo com o sobrenatural. Já vi e ouvi muita coisa, coisas boas e coisas terríveis que ainda vou te mandar. Agora veio o relato. Isso ocorreu em 1999, quando eu tinha 13 anos e eu 14. Acontece que em setembro desse ano, a minha mãe descobriu que era portadora do vírus HIV. Não preciso dizer que o nosso chão caiu, pois nessa época ainda não havia tantos recursos como há hoje para o tratamento. A minha mãe ficou arrasada. Sabe, Ana, ela sofreu demais na vida. Casou cedo, num casamento arranjado. Teve 3 filhos desse primeiro casamento. Era maltratada, abusada, até que fugiu de casa apenas com a roupa do corpo e os filhos pequenos a tiracolo. Então, teve que ser pai e mãe, mas trabalhava tanto que não podia dar a devida atenção aos meninos. Ela teve apenas meninos desse casamento e após alguns anos, já em outra cidade, conheceu meu pai. E aí eu nasci, sendo a única menina e caçula. Nem preciso dizer que era o xodó da casa. Entre esses meus irmãos, o do meio era o mais apegado comigo e praticamente me criou até os meus 3 anos, quando infelizmente ele foi morto. Só tinha 17 anos e por ciúmes do padrasto da namorada dele, e por ciúmes do padrasto da namorada dele, ele o matou no meio de uma fogueira de São João. Quem? O padrasto matou o moço, o seu irmão? Por ciúmes da enteada? No meio de uma fogueira de São João, com muitas testemunhas, inclusive minha família e eu, que vimos tudo de camarote.
pois eu estava nos ombros do meu irmão mais velho. Ainda tenho lembranças desse dia, embora já tenha se passado mais de 30 anos. Daí pra frente, acho que foi, né? O padrasto por ciúmes da enteada? Gente, bom, daí pra frente tudo desandou na nossa vida. Meus outros irmãos foram presos e minha mãe só fazia trabalhar para me sustentar e ajudar os meus irmãos. Mesmo assim, ela sempre foi doce, caridosa e sempre me ensinou a fazer o bem sem olhar a quem. Então o tempo passou, ela arrumou outro namorado, o qual eu não gostava muito, não ia muito com a cara dele, e mais pra frente minha mãe descobriu que ele era casado e ainda por cima tinha outras amantes. Minha mãe sofreu mais uma vez, pois gostava mesmo dele, mas resolveu terminar. Passou um tempo e lá veio a bomba. Ela foi contaminada por ele. Aí que veio o HIV. Ana, ela entrou numa depressão tão profunda que chegou a perder 25 quilos em um mês. Logo, ela teve uma pneumonia e teve que ser hospitalizada e em 2 meses, em novembro de 99, ela faleceu. Em 2 meses. Ela me avisou, sabe? Ela dizia que não chegaria ao ano 2000 e nem veria a minha primeira comunhão, que aconteceu em dezembro desse ano. O meu mundo acabou, Ana. Eu só tinha ela. Meu pai sempre foi ausente, aparecendo esporadicamente a cada ano, e os meus irmãos estavam presos. Eu estava perdida e desesperada. Na noite do seu enterro é que aconteceu o sobrenatural. Eu fiquei na casa da avó da namorada do meu irmão. Eu ia dormir lá, pois bem que no quarto dessa senhora, e no quarto dessa senhora havia um guarda-roupas muito antigo, com uma porta de espelho em formato oval de mais ou menos 1 metro de altura. E eu estava sentada na cama em frente a esse espelho, só sentada ali parada, sem saber o que pensar, já esgotada de tanto chorar. E aí eu começo a ver uma imagem se formando. Era esfumaçada e em tom sépia. Era minha mãe, de costas, em um ancoradouro, na beira... Era minha mãe, de costas, em um ancoradouro, na beira de um rio, muito calmo. Eu reconheci ela, pois usava as mesmas roupas que eu mesma tive que escolher para o enterro. Ali estava ela parada, como que aguardando, e logo veio um barco, uma canoa, quase como uma gôndola, e nela eu reconheci o barqueiro. Ana, era o meu irmão que faleceu quando eu ainda era criança. Ele veio, ajudou ela a entrar na canoa, a abraçou e logo foi remando rio acima até atravessar um portão muito grande e que emanava uma luz dourada e que aquecia tudo. Quando o portão se fechou, tudo sumiu. E aí eu corri os dedos pelo espelho e ele ainda estava quente. Eu tenho certeza que foi Deus me mostrando que ela estava bem e partiu em paz. Se eu precisava de uma prova da vida após a morte, essa era ela. Ela ainda me visitou muito em sonhos, Ana. E quando tudo tá dando errado, eu chamo por ela e me sinto abraçada. Essa é a prova que mães são mães, até depois da passagem. Esse foi o meu relato, espero que gostem, tem muito mais, mas esse me marcou para sempre. Beijos, Ana, amo o canal e acompanho desde sempre. Um beijo para você, obrigada. E aí é que eu lembro do questionamento daquela outra moça, daquele outro relato, onde a criança também perdeu a mãe e ela pedia para a mãe dela aparecer, ou para algum anjo, alguém, né, alguma coisa vir num socorro, e ela fala, mas nunca nada apareceu, nem um santo, nem um anjo, nem o espírito da mãe. É certo isso? Ou por que para ela, uma criança pedindo por isso, não teve nenhuma resposta? Esse é o questionamento dela, entendeu? Por exemplo, esse é um caso onde ela recebeu muito a visita em sonho, teve a visão, tudo da mãe dela, que foi um conforto.
né? Seguindo a lista, quem está comigo? Vamos lá. Olá, Aninha, olá, assombrados. Esse é o meu segundo relato. Me chamo Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana e eu amo isso. E vamos ao relato. Como alguns puderam perceber, no outro relato que enviei, que se chama Essa Cama é Minha, desde que nasci eu tive contato com coisas sobrenaturais. Por mais que não lembre com detalhes, porque eu era muito pequena. Conforme cresci, sempre tive muito interesse em coisas sobrenaturais, mas sempre seguido de um medo extremo de ver ou sentir alguma coisa. Venho presenciando ao longo dessa semana, de junho de 2021, algumas coisas que me deixam arrepiada. Costumo estudar muito, desde que acordo até a hora de dormir, numa mesinha perto da cozinha. Sempre que sozinha, passei a ouvir passos na cozinha e um barulho no banquinho, como se alguém estivesse sentando nele. Sabe quando podemos ouvir a cadeira fazendo barulho devido ao peso da pessoa? Então, após o barulhinho no banco, tive a sensação de que uma pessoa vinha caminhando da cozinha até mim. E eu posso afirmar para você que eu cheguei a olhar para ver se era alguém, pois os passos eram perceptíveis. Após uma semana tensa devido a essa sensação, hoje, naquele dia 18 de junho de 2021, deitada no sofá tirando um cochilo, tive uma das piores sensações da minha vida. Sei que foi uma paralisia, pois já havia tido uma, porém a sensação foi horrível. Uma sensação de extremo pavor. Eu não conseguia mexer o corpo, somente os olhos, e pude sentir alguém puxando o meu cabelo, como se juntasse o meu cabelo todo na mão e puxasse. Enquanto isso, outro alguém puxava o meu corpo, como se estivesse arrastando o meu corpo. Ao perceber essa situação e não entender o que estava acontecendo, eu fiquei desesperada. Mas na hora lembrei dos relatos do canal, onde alguns inscritos rezavam e tudo passava. Mesmo extremamente desesperada, eu comecei a oração do Pai Nosso. Quando falei mentalmente, Pai Nosso que estás no céu, tudo parou e eu consegui me mexer. Quando consegui me mexer, fiquei horrorizada. Como que algo assim aconteceu comigo? Comecei a pegar no meu cabelo, lembrando daquela sensação. Tentei esquecer e continuar o dia normalmente. Porém, agora estou aqui. Está anoitecendo e estou morrendo de medo de dormir e acontecer isso de novo. Eu sou crente em Deus, nos espíritos e no bem e no mal. Porém, eu não sou o de ir em igreja. Eu sempre sinto alguém comigo, como uma presença, porém não sinto que é algo ruim. Eu sinto que é alguém que está comigo para ajudar. Esse alguém já me ajudou várias vezes, principalmente em decisões, e quando essa voz fala telepaticamente a mim e eu não obedeço, sempre dá errado. Vou a algum lugar que não era para ir, por exemplo, e sempre há uma briga, há choro e tudo de ruim. Sinto uma vontade imensa de saber mais sobre o espiritismo, porém, ao mesmo tempo, eu sinto muito receio. Um amigo meu que tem bastante sensibilidade já falou que sente uma ligação em mim, que sente que também sou sensível a certas coisas, que só não desenvolvi isso. Eu só não sei ao certo por onde começar. Obrigada, Aninha, por ler meu relato. Queria desabafar e saber a opinião de vocês. Observação: os únicos parentes falecidos que tenho na família são meu tio, falecido do primeiro relato, e uma tia distante. Eu não sei se são eles que estão aqui presentes. Eu não conheci o meu tio e minha tia era meio distante, era uma tia-avó. Às vezes é algum antepassado seu, ou nem, não sei, às vezes alguém de outra vida, às vezes é alguém que se ligou a você, não necessariamente da família, mas algum espírito que
estava por ali, sentiu afinidade e resolveu ficar junto, mas aí talvez não seja legal, eu não sei. Eu acho que você poderia procurar saber mais, se você sente isso, tem essa necessidade, né, de saber mais, vai atrás, tenta saber mais. Procura talvez um centro espírita aí que você se sinta bem, que alguém indique para você. Ao mesmo tempo você tem medo de saber se tem alguma coisa, mas eu acho que talvez se tem, não é você ignorando que isso vai sumir, mas você vai aprender e conhecendo melhor, estudando sobre aquilo, o seu medo vai diminuir, porque você já vai saber o que é, entendeu? Você vai entender. Muitas vezes, quando fica desconhecido, quando a gente não sabe e tal, aí sim vem o medo. Será que trabalhei com uma maledite? Bem provável, pode ser, acontece bastante, né? Olá, Ana, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana mesmo. Eu sonho em ouvir você falar isso e saber que é pra mim. Esse relato acredito que não tenha nomes, mas se tiver eu troco. Desculpa se houver erros, escrevi pelo celular. Há alguns anos trabalhei em uma empresa de médio porte. Todos os funcionários eram familiares. Apenas quem não era família éramos eu e mais 3 funcionárias. O clima, desde sempre, era muito bom. Todos se davam bem, as vendas eram ótimas, os salários pagos em dia. Tudo corria na mais perfeita ordem. Com uma ou outra coisinha chata, por ter um chefe que ficou meio no passado, sabe, a ver suas novidades, mas enfim. Em certo momento, contrataram uma nova funcionária, que também não era da família. Apesar de que se ele, o chefe, quisesse, tinha na empresa pessoas capazes de realizar a mesma função. Mas ok, contrataram uma outra pessoa de fora aí. A princípio ela chegou, a recebemos bem e usávamos a regra da boa vizinhança. Trabalhávamos em salas diferentes. E ela, logo na primeira semana, se mostrou muito solícita, disposta, eficiente, até normal para uma recém-chegada. Só que com o passar das semanas, notamos que não era nada mais que pura puxa-saco, que só faltava se jogar no chão para o chefe passar por cima. Começou a querer realizar funções acima do que ela tinha que fazer, principalmente no financeiro. E percebemos que ela queria mesmo era o lugar da pessoa do setor em questão, do financeiro. O que seria impossível de ocupar, visto que quem estava lá já trabalhava desde o início da empresa, que já tinha uns 23 anos. E era assim de extrema confiança do chefe. E até a pessoa do setor notou as reais intenções dela. O clima começou a ficar tenso. Ela sempre querendo ser mais que os outros e até mandar em pessoas que já eram veteranas lá. Começaram a surgir até fofoquinhas que ela fazia ao chefe. Ele comentava para a pessoa do financeiro, que era prima dele, e acabava chegando uma parcela aos nossos ouvidos. Além da bonita começar a relaxar no serviço para o qual ela havia sido contratada também. Só sabia ficar pela empresa se gabando de ter bom gosto, só gostar de coisas caras e só sair com um cara que tinha dinheiro, queria mudar processo e costumes da empresa e deixá-los ao modo dela e mais alguns absurdos. Acontece que as coisas começaram a desandar. As vendas caíram, logo os salários começaram a atrasar, às vezes por 2 meses. Já não conseguiam pagar as despesas da empresa, que teve até a energia cortada em pleno dia de expediente. Até que chegou num ponto que funcionários começaram a ser dispensados por não ser possível mais pagar os salários. Mas ela estava lá, ganhando dela em dia.
Bom, eu fui uma das dispensadas e depois de um tempo soube que a empresa só foi ladeira abaixo e a dita criatura pediu para sair por meio de acordo. Bom, não tem nada de assustador, mas acredito muito em energia. E todos estavam ali em sintonia para o bem e crescimento da empresa. E chega uma pessoa que, de certa forma, só pensa em si, no seu crescimento, mesmo que para isso seja preciso pisar nos outros? Será que ela talvez, sem muita maldade, desequilibrou o clima da empresa e levou a empresa ao declínio? Não que ela tenha sido a única responsável, mas que depois que ela chegou, desandou, isso é fato. Ana, adoro o canal, assisto desde o especial Necrotério, eu me interessei pois estagiava no IML, é isso? Mas não direto com os mortos. Enfim, desde então amo o canal e assisto todos os dias. Beijos e sucesso. Beijos para você, muito obrigada pela história. E aí, pessoal, vocês acham que só da pessoa ter uma energia da forma que ela disse ali, isso pode desandar uma empresa? Não é só energia, né? Umas fofoquinhas aqui, uns negócios ali também, sei lá. Quando o negócio começa a estar desconfortável, pessoa, sei lá, não sei. Talvez sim, talvez não, mas o mais provável é quem sabe. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro.